Bom dia a todos vocês. É inacreditável, um sábado pela manhã. Eu fico perguntando quem é que tem interesse por processo penal. Estão ouvindo? Abaixo. Bom dia agora. Muito alto. Vou baixar o modo de Roberto Carlos aqui. Bom, obrigado. Eu fico pensando em Santa Catarina, onde nós trabalhamos processo penal. Para juntar 10 caboclos, tem que dar brinde para poder chegar a discutir sobre processo penal. Um sábado pela manhã, o auditório cheio, e daí mostrar a relevância do Instituto Baiano na construção de um processo penal democrático, ou seja, das novas bases, com ideias antagônicas, mas com ideias democráticas, é uma grande relevância. Eu fico me perguntando o que ainda emociona um adolescente que está na graduação a estudar processo penal, que é uma coisa muito chata para todos nós, ou seja, é uma grande, para quem conhece mesmo, alguém está estudando, é uma grande fraude. A gente fica brincando, na maioria das vezes, sobre processo penal. E a ideia de ter um seminário que possa colocar em pratos limpos o que nós passamos hoje é uma necessidade cada vez mais urgente. Ano passado, nesse mesmo lugar, nós fizemos uma discussão sobre o processo penal. E o Instituto tem uma função hoje na democracia brasileira importantíssima. Espero que com mais o Instituto do Rio Grande do Sul nós possamos, ano que vem, anunciar passos largos na construção e consolidação da discussão do processo penal no Brasil. Nós não podemos mais viver com o Código de Processo Penal pensado para o Código do Império, Código Penal do Império. Nós não podemos pensar mais nisso. Nós somos medievais. E isso é alguma coisa que precisamos atualizar. Daí que eu cumprimento o Elmido Clerc, mais o Antônio Vieira, o Rômulo, o Vladimir, que são os responsáveis ou irresponsáveis por nos convidar, o Tiago, o César, o Nereu, amigos de mesa, o Jacinto, que é sempre uma pessoa fantástica, da qual eu tenho o maior respeito, foi meu orientador de doutorado, e com ele eu percebi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, algumas coisas que ainda me emocionam. Me emocionam de uma maneira um tanto quanto no limite entre a perversão e a democracia. No júri, como falou o César, e acho que o Auri vem falar depois, eu fico me perguntando, de fato, se existe julgamento da pessoa, se o julgamento é estético, é da batalha verbal, ou é da sorte, ou é do dinheiro. E é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês, sobre truques e trapaças do processo penal, a partir de uma perspectiva da teoria dos jogos. O livro não tem aí. O Tiago comprou os 20, que ele disse que vai revender no final agora. A editora mandou 20. O Tiago Vieira, que é o nosso responsável, ele comprou os 20, diz ele que vai ganhar o dobro agora no final, vendendo. Procurem esse moço aqui de terno, gravata, uma gravata de crochê linda, azul, que ele está usando na data de hoje. Ouvi o congresso com Pacelli, a Thaís, o Auri, a Ilana, o Rosberg, ou seja, rever amigos e fazer novos como o ministro Rogério. E também o Antônio Celso, que é o nosso representante externo e faz sucesso com o público feminino. Esse é o ponto. Antônio Celso, advogado de defesa, um júri composto por mulheres, a coisa vai bem. É verdade, eu casei com 2 juízas. Eu casei com uma juíza que me divorciei e casei com outra. Coisa complicada, tem um problema sério. E o cara gosta de ser mandado mesmo. Chega em casa, como diz o Hamilton, o cara deita, ela manda mesmo, o cara tem que obedecer sob pena de ser convocado oficial de justiça e conduzido sob vara. Essa é a nossa dificuldade maior. Bom, feito isso, pessoal, eu preciso rapidamente, eu não vou tomar muito tempo dos senhores, pontuar algumas questões. Eu tenho filhos pequenos e dia desses eu fui mostrar para eles o sítio do Pica-Pau Amarelo, coisa que para muitos de vocês nem sabem o que é. Eles também não sabem, e eu achei muito legal. Eu, Auri e tal, nós víamos esse troço. Vimos todo o filme e eles assim, cadê o Pica-Pau Amarelo, papai? Eu disse, porra. O teu era de outra cor? O dele era de outra cor, ele é gaúcho. É roxo, eu não sabia.
Depois ele disse que na palestra dele o Sheik vem dar uma participação especial, que ele vai dar um selinho para sair da Bahia homofóbico. A gente aprende coisas, não sabia disso. E eu perguntei para eles e o sítio do Capão Amarelo não existia. Eu, como professor de processo penal no dia a dia, na graduação, me sinto, às vezes, um Pinóquio com meus alunos, porque nós ensinamos ainda um processo penal que não existe no dia a dia. Um processo penal que não existe por várias razões, e eu vou colocar uma. Dentre as diversas coisas que eu fui estudar, e uma delas que me chamou a atenção, fundamentalmente quando eu fui fazer pós-doutoramento em Coimbra e trabalhei com um sujeito chamado José Aroso Linhares. Lá, na graduação em Coimbra, na teoria do direito, os alunos estudam teoria dos jogos. Aquilo me marcou. Deixou marcado, e eu fui estudar esse troço, e por isso que escrevi esse livrinho que agora está para a segunda edição, numa perspectiva de entender uma outra coisa, entender o processo como um jogo. Uma grande ideia minha? Não. Se estuda isso há muito tempo, Harvard tem trabalho sobre isso, FGV estuda. No processo penal tem uma aplicação um pouco menor. Daí que eu fui, quem sabe, verticalizar para entender como funciona um jogo. E daí, jogo tem um trabalho enorme, uma vasta bibliografia, dentre elas tem do John Huizinga, que é um cara que escreveu um livro na década de 20, mostrando que a nossa vida é um jogo. As nossas escolhas são propostas a partir dos jogadores, dos cenários, das recompensas que nós podemos obter. E daí pensar isso numa perspectiva econômica, linkando isso com análise econômica do direito, é o que eu tenho feito nos últimos tempos. Daí que, rapidamente, em 20 minutos, eu não tenho como estabelecer tudo aquilo que me parece legal. Mas eu posso propor aos senhores, e aí, quem sabe, de alguma maneira isso possa ser legal, entender o seguinte. Entender que, quando eu falo de jogo, eu tenho que ter as regras compartilhadas. Quando eu saio daqui, hoje, Salvador, pego um avião, vou para Moscou, saio do aeroporto. Na frente do aeroporto tem um cara sentado com uma caixinha e 2 banquinhos. Ele está lá com um jogo de xadrez. Ele está parado e me olha. Ele está parado do lado das brancas. Eu tenho a cadeira das pretas vazias. Eu sento e eu não falo russo, ele não fala português. E nós jogamos, sabe por quê? Porque nós temos as regras compartilhadas. Tanto eu quanto ele sabemos que o cavalo pode andar em L, que nós sabemos como é que anda o bispo, como é que andam as coisas. Isso é a primeira coisa para que nós possamos ter um jogo limpo, um jogo sem fraude, um jogo em que o juiz não manipule. E isso não existe se considerado o jogo do processo penal brasileiro. Em cada comarca, em cada vara, nós temos um código de processo penal. Nós temos uma legislação de 41 que não responde aos anseios, uma Constituição que disse muito, mas também não disse nada. Por quê? Porque ela deixou um aspecto hermenêutico daquilo que foi ou não foi recepcionado, e vocês sabem que aí tem para tudo quanto é lado. Você abre julgados e fica desesperado com o que os caras dizem, porque os caras dizem de um outro lugar, e seria o terceiro plano de investigação. Daí que hoje, dependendo o processo penal que o aluno faz com um professor, chega para outro, ele parece que mudou de planeta. E aí depois ele chega na vara que ele está fazendo estágio, ele vai para um promotor que é criado a capês da Márcio Mirabete, como diz o Auri, e o cara vê o quê? Capês da Márcio Mirabete, o cara só sabe falar aquilo. O outro vai lá e lê o Auri. É outro processo penal. Aí o cara me pergunta, o aluno me pergunta na graduação, mas professor, para lá. E a regra? Eu digo a regra, querido. A regra não diz nada. Diz o que é que alguns dizem que ela diz. E nesse caso nós temos um problemaço. Porque tem gente que não fala a língua democrática. Então, no primeiro aspecto, que seria o primeiro plano normativo, nós não conseguimos estabelecer. Nós não conseguimos estabelecer sequer um diálogo no STJ. O ministro Rogério agora vai assumir na 6ª turma. Todo mundo sabe, quem tem 2 neurônios, e torce para cair na 6ª. Porque se cair na 5ª é um problema. Todo mundo sabe. E isso não é jogo, isso não é alha, isso não é sorte, ou azar, ou corrupção. E é sobre isso que eu quero trabalhar rapidamente com vocês. A primeira coisa, eu não tenho como desenvolver isso, mas me parece que a primeira coisa é que eu não posso ter o caos normativo hoje em vigor. O caos normativo implica uma polifonia de discursos em que cada um captura aquilo que for mais conveniente. Então é isso, eu não tenho bases sólidas num jogo democrático. E nós precisamos disso. Segunda coisa, cada jogo depende dos jogadores e do julgador. A mim, não tem sentido falar mais de sistema acusatório, sistema inquisitório, não tem mais sentido, isso está superado.
Por que está superado? Nós não temos mais sistemas mistos. A questão é estabelecer um sistema constitucional mesmo. Isso tudo é empulhação que nós ficamos um bimestre empurrando para os alunos que eles precisam saber, mas depois nós não ficamos na discussão se é um ou outro. É um modelo constitucional, a partir do que devido processo legal substancial, que tem que estudar. Devido processo legal substancial não é aquilo do artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Devido processo legal substancial. É impressionante, os meus alunos da graduação eu mostro, os livros de processo penal, os mesmos, sempre. 1987, 1989, nós tivemos uma Constituição e os livros não foram reescritos, e são os mesmos de hoje, que não sabem o que significa a cláusula do devido processo legal numa democracia, na construção. É um significante com 800 anos de história que não pode passar assim desapercebido. Não significa só o procedimento, e sim muito mais. Daí que, quando eu vou jogar com alguém, o Bahia vai jogar com Vitória. Ele estuda o adversário, ele sabe quem está no departamento médico, ele sabe quem é o técnico, que posição está na tabela, ele quer saber o quê? Como se portar no jogo, qual a estratégia, o que ele pode esperar. O que ele quer? Ele não quer cair para a segunda divisão, ele tem que jogar pelo empate, significa ele quer ganhar. Ou seja, nós temos em cada jogo uma estratégia, e o defensor sabe muito bem que tem coisa que não dá para ganhar, só por um milagre. Então você quer o quê? Reduzir danos, você tem estratégias diferenciadas. Você tem no julgador, no acusador, o Rômulo, o Elmir, sabe muito bem disso. Você tem o quê? O que é possível. E mais, no jogo do acusador, ele tem que pensar, embora muitas vezes não pense. Por quê? Porque não tem uma segunda jogada, uma segunda partida. Perdeu o Playboy. O processo vai arquivado, o sujeito não pode ser julgado duas vezes. E por que não pode ser julgado duas vezes? Por uma cláusula que se estuda há muito tempo, da impossibilidade de se julgar duas vezes a mesma pessoa. Dia desses eu fui numa banca de monografia, e monografia é muito legal. Os alunos da graduação têm uma capacidade de pensar de maneira fantástica. Meu primo, o Adriano Lima, veio com uma proposta de monografia assim para mim. Primo, sim, diga. O homem pode ser estuprado agora? Sim, pode. Aí ele assim, até que enfim, democratizar o estupro. A gente tem que... Tá bom. Aí ele assim para mim, cara, então quer dizer o seguinte, então quer dizer que a mulher pode estuprar o homem? Pode. Aí olha a pergunta dele, e se a mulher ficar grávida? O homem pode pedir o aborto? Porque uma das causas do aborto é a gravidez decorrente de estupro. Eu disse, esse é um hard. É um hard fucking case, eu diria. Que não é nem um hard case para usar do work, é um hard complicado. Porque eles têm uma ideia fantástica, ele conseguiu pensar como se faz a lógica, como é que o cara vai, o cara é pai, o cara não é pai, se a mulher decide ter a criança. Vejam só, não sei, eu disse, cara, tu tá tomando o quê? Tu tá fazendo o quê? Tu não tem o que fazer, tu vai querer fazer uma monografia sobre isso, faz sobre alguma outra coisa, velho. Aí ele assim, e ele aí acabou escrevendo sobre questões mais interessantes, não interessantes dessa ordem, mas engraçadas do mesmo jeito. Então, eu tenho insistido com os meus orientandos de fazer estudos diferenciados. Eles estudaram, por exemplo, uma coisa que no Brasil não se faz, que é o efeito CSI, aquele seriado americano, nos júris americanos, coisa que o professor César falou. Lá eles verificaram que muita gente, o corpo médio dos jurados estuda, vê aquele seriado na televisão. O que os advogados começaram a falar? Por que a polícia não fez o tal exame? Por que a polícia não fez tal exame? Começaram a mostrar e o índice de absolvição aumentou. Ou seja, a estratégia para defender o seu cliente modifica-se e é uma estratégia que depende dos julgadores e do julgador. Dos jogadores e do julgador. Se você pega o Bahia e vai jogar contra o Barcelona, assusta. O que o Bahia fará? Jogar na retranca. Mas aí vem o Barcelona C. Pô, mudou a coisa. Se você vai pegar um acusador como o Rômulo, vê se não faz diferença. O cara o promotor é o Rômulo, o cara tem que se preparar para o Rômulo, tem que saber o que o Rômulo pensa, qual a perspectiva de processo dele, qual a perspectiva teórica, porque isso faz diferença na maneira como ele vai articular o seu discurso. Então, estudar o jogador é fundamental. Estudar o julgador, saber o que ele pensa. O problema no Brasil, reconheçamos, é que tem os ghost judges, os juízes fantasmas. Você tem que convencer ele, o estagiário e o assessor. É verdade. Não pode fingir que isso não existe. Ou vocês acham que um ministro da Corte Suprema nas férias analisa 1.200 liminares?
Ou ele vai para o Guinness Book, ou ele está colocando a marca dele. E hoje, um problema sério do Poder Judiciário, que não tem tempo de discutir aqui, é que nós somos uma marca. O juiz é uma marca. Ele é um gestor de uma unidade produtiva. Eu recebo, como juiz, e-mails do CNJ me chamando de senhor gestor. Gestor de uma unidade produtiva de sentenças, despachos e decisões. A lógica cambiou. Não tem como ir adiante, mas esse é um fator que deve ser estudado, sabe por quê? Porque hoje o promotor e o juiz trabalham com mapas. São juízes astrólogos. Eles querem saber como é que está o mapa deles sempre. E você pode controlar a entrada e a saída por diversos mecanismos processuais. E isso pode ser um fator de leniência, um fator a ser levado em conta. Mesmo naquelas circunstâncias em que você tem muitas testemunhas. Eu, se fosse advogado, rolaria sempre 8 testemunhas. Para ouvi-las, não, mas para ser cooperativo com o juiz desistindo delas na audiência de seu julgamento. Você tem que juntar, você tem que ser cooperativo. Ah, ok, não, realmente, tem muita coisa. Não, esse testemunho tem que ser cooperativo. Nós podemos construir uma cooperação que não é um jeitinho, mas é alguma coisa que faz parte das relações humanas. Então, quando cai o processo na promotoria do Elmir, se eu sou advogado de defesa, eu posso dar graças a Deus? Depende. Sabe por quê? Porque se eu estiver ganhando por ação, e eu estiver ganhando por mês, eu não quero que seja o meu, eu quero o juiz o promotor mais duro, o juiz mais duro. Por quê? Porque se eu quero, e aí a ideia de estudar os jogos, se eu quero recompensa e a minha recompensa é dinheiro, quanto mais demorar o processo, quanto mais benefício eu puder subtrair daquilo, eu vou. E aí não está se falando mais é um outro campo, o campo da ética de cada um. Mas no jogo processual, isso você tem que levar em conta. Qual a recompensa do promotor em denunciar? Dias eu falei para o promotor, falou assim para mim, mas Alexandre, tem muita audiência, denuncia menos, tem menos audiência. A questão é se tu entrasse com a denúncia, eu não posso consumir, eu tenho que fazer a instrução. Se tu fosse mais garantista, aplicasse insignificância para mais coisa, se você analisasse que poderia ter mais diligência, diminuiria o número de ações penais. Aí ele assim, né? Começa a pensar assim. Aliás, eu tenho um papel fundamental do CNJ. Eu nunca vi tanto juiz converter o garantismo depois do CNJ. Os meus colegas que eram linha dura, agora de uma hora para outra viraram tão garantistas. Eles falam assim, mas como é que pode fazer isso? Eu disse, tu nunca tinha feito isso com algum acusado? Como é que pode usar as declarações da sindicância? Eu disse, a gente não usava do inquérito? Aí ele diz, usava, mas é que está no código. Eu disse, está na resolução, na portaria que estabeleceu. E os caras não se dão conta. Então, aí é uma conversão, é alguma coisa interessante. Então, pessoal, a segunda coisa é que você tem que estudar o jogador e os jogadores. Porque dependendo de quem for, você tem que mudar a estratégia, mudar a tática, mudar o subjogo. Isso é tão relevante que, olha só, e o jogo não é um jogo individual, não é um jogo de uma partida só. Hoje, um advogado tem 2 neurônios, ele faz o quê? Ele entrou a ação penal, ele tenta um HC para trancar a ação penal, entre aspas, porque trancar a ação penal está errado, tem que ler o livro do Auri para entender isso. Aliás, o livro do Auri é um livro muito legal, vale a pena comprar, está aqui, e é um livro que faz exercício também, porque ele é meio pesado, então o cara pode fazer já a musculação com o livro do Auri, que é um tijolo, isso, é verdade, o cara... 2 em 1, 10% ali, depois vem autografado. Então, o cara tem que estudar. O cara tem que estudar o processo. O cara entra, caiu ação penal comigo, na vara que eu trabalho, na 4ª Vara Criminal da capital. O advogado pode ter uma expectativa de uma sentença favorável, porque sabe, eu sou um cara que solta muito, eu sou um cara que absolve muito. Não, tem estudos legais feitos em Florianópolis, mostram que a possibilidade de absolvição na minha vara é 87% maior do que das outras. Então, é uma expectativa, só que é um jogo que tem segundo tempo. Então, o que o advogado faz? Um HC no tribunal porque ele quer ganhar? Não, ele quer saber quem é a Câmara Preventa. Ele não quer ganhar. Depois que ele perde o HC, ele entra com o HC no STJ, ele quer ganhar? Não, ele quer saber se é 5ª ou 6ª. Ele tem que preparar o jogo conforme os julgadores de cima. Ele não tem que fazer um discurso idealizado, etéreo, de como se tudo fosse a mesma coisa. Ele não sabe nem as regras que se aplicam. Se você pegar a 5ª, pensa de um jeito, a 6ª pensa de outro, e você tem um caos. Então você tem que jogar nessa selvageria, como diz sempre o Auri, em relação a isso. Isso é jeitinho? Não, isso é preparar-se pensando o processo como jogo, que não é ideia minha, Piero Calamandrei,
Lá na década de 70 eu já tinha trabalhado isso. O que eu trago de acréscimo em relação a isso? Eu trago em acréscimo uma leitura da teoria dos jogos, que é um ramo da matemática, e nós fizemos direito para não estudar matemática. A gente odeia aquelas funções, ninguém precisa estudar matemática, dá para entender teoria dos jogos só desenhando. Tem um site muito legal chamado teoriadosjogos.net. Se você quiser entrar no meu blog, tem um livrinho. A ideia é pensar o seguinte: você tem sempre no processo penal uma situação instável, um jogo em que você depende para continuar jogando dos jogos dos seus adversários ou dos seus jogadores parceiros. E aí você consegue entender e articular e modelar, por exemplo, as expectativas de uma delação premiada, as expectativas de uma leniência, os ganhos e os benefícios de qualquer atividade processual. Um jogo que se estabelece a cada momento que você pode modelar o que esperar da testemunha, o que ela pode contribuir. Você não pode ir para uma audiência olhando para o lado e sem saber o que vai perguntar. Você tem que estudar coisa para saber as expectativas que podem modificar-se ou não. Um dia desse foi muito legal. Tem aqueles advogados que são gente boa, estão lá muito tempo no fórum e tal, e que não estudam nada. Igual aquele estudante da graduação que entra na graduação em 2009 e está com 2013 saindo mesmo vademec, com todo colado, todo cheio de cola. O cara não se atualiza. O estudante é desgraçado, ele fica lá colando, aí está com um negocinho, aí abre página, mudou a lei, ele não quer comprar um vademec novo, e aí depois ele reprova e não sabe por quê. Mudou a lei e ele não estava atualizado. Ele chegou na audiência e disse assim para mim: doutor, eu vim fazer uma audiência para cobrir um colega meu. Eu disse: maravilha, sem problema. Aí, só que a testemunha, isso foi interessante, foi um dia no fórum que eu cheguei, e tinha a mulher, chega no fórum, um fórum em Santa Catarina, atendendo ao ministro Joaquim Barbosa, só abre ao meio-dia. Então, porque os advogados acordam às 11 e os juízes um pouquinho mais tarde. Então, a gente só chega meio-dia para trabalhar. Aí, a gente chegou para trabalhar e estava a senhora lá com... uma senhora de cabelo platinado aqui. Eu não sei se aquilo é azul, se é... É uma cor assim meio cintilante, aquilo chacoalha, aquela com cabelão Cassandra, assim. Aí eu disse: a senhora quer alguma coisa? Ela disse: eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Eu disse: maravilha, a senhora é testemunha, que bom. Num processo crime. Eu disse: deve ser aposentado, né? Porque não tem nada a fazer. Quando você toma banho, já tá, almoçou às 11, é a testemunha, o acontecimento do dia. Cadê o seu processo? Às 4h30. Tá bom, chega a mulher às 4h30 da tarde, depois de pau comendo a tarde inteira, a mulher chega na audiência, senta. Eu digo: a senhora é parente, amiga, inimiga, tem alguma coisa a dizer contra... Não tem nada, só digo a verdade. Deus está vendo, só diga a verdade. Quando isso começa, é desesperador. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí, o advogado que estava ali quebrando o galho disse assim: doutor, testemunha é sua. Aí ele assim: minha? Minha? Eu? Antes eu já não era fofoqueiro e curioso. Antes da reforma eu já não perguntava. Porque o juiz que pergunta é fofoqueiro, ele quer saber fofoca. Ele tem que deixar, o acusador que tem que argumentar, a defesa que tem que argumentar, ele é fofoqueiro. O juiz que não tem jeito, é fifi. Sempre quer saber das coisas, como é que aconteceu, dá detalhe. Além de inquisidor, ele tem esse outro defeito. A mulher disse assim, o advogado olhou para mim e disse: não vai perguntar nada? Eu disse: eu não pergunto, doutor, não tem jeito. Aí ele olhou para mim, olhou para a mulher: não tem pergunta. Aí o promotor olhou para mim e disse: eu também não. E eu não pergunto. Aí a mulher assim: vocês são tudo louco. Vocês fazem eu jurar, dizer a verdade, e ninguém tem nada. Eu vou falar. Eu disse: fala. Desagou a falar, perdi meia hora da minha vida ouvindo bobagem que o réu, a infância do réu, como é que era, como é que não era, mas coisas que mostram a necessidade de um preparo teórico. Daí que eu acho importante, pessoal, e voltando para o item 1, você tem que saber quais as opções. Você tem que saber o que é uma teoria da relação jurídica, você tem que saber o que é o processo com procedimento contraditório, você tem que entender o que é a situação jurídica, você tem que entender a teoria do processo, qual é a função da jurisdição para poder articular, porque os discursos são múltiplos. Tem que olhar e fazer meio um patchwork, uma bricolagem em relação à estratégia que você vai lançar em cada processo. É diferente, não é a mesma coisa, não é o mesmo pedido de liberdade provisória que é igual em todo o processo, depende do juiz, depende do promotor, depende do... E aí é o problema de vocês, o chocolate. É muito maluco. O Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel, fez uma experiência com juízes israelenses. Ele pegou 4 juízes israelenses que
está publicado no livro Devagar e Rápido. Juízes que analisam progressão de regime, dá liberdade ou não dá liberdade. Então, eles fizeram o juízo sabendo que estavam sendo filmados e o juiz sabendo que estavam sendo analisados. Mas depois se esquece, primeira semana, depois se esquece. Ele mostrou, vejam só, em casos similares e que depois eram retirados a decisão e dado para outro juiz, a perspectiva de um juiz conceder um livramento no início da manhã, quando a taxa de glicose é alta, é grande. Perto da hora do almoço, a quantidade de benefícios deferidos chegava a zero. 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 Os juízes com fome não deferem, ou são mais difíceis de dar a liminar. Então, a ordem da audiência faz diferença. Um bombonzinho para o juiz faz a diferença. Ou vocês acham que a TAM dá balinha para todo mundo porque ela está feliz que vocês fiquem chupando bala? Para todo mundo botar glicose e ficar faceirinho no início do voo. Ou vocês acham que aquilo é porque elas querem dar bala? Já repararam como o voo é tranquilo no início? Todo mundo põe balinha na boca, aquela balinha gostosa, molinha, e todo mundo fica faceiro, olhando, parece todo mundo chapado. A glicose faz a diferença. Isso não é invenção. Ou seja, os humores dos juízes fazem diferença. Humor. Tem dia que você olha para sua mulher, por mais que você queira, você não pede, porque não vai ter nada aquele dia, não dá, não tá bom, não vai rolar. Isso faz parte, não é invenção nossa. Nós não somos iguais, e nem todo dia, e nem toda hora. O Agostinho Ramalho Marques Neto coloca uma decisão, a decisão de um juiz de manhã para a noite faz toda a diferença, no início da tarde e no final da tarde. Um exemplo para vocês. E aí como pode ser utilizado as trapaças e os truques. Se eu peço para vocês uma coisa, digo assim, 2 mais 2. Todo mundo sabe quanto é que deu. Aí eu peço assim, 27 vezes 36. Agora, não para. Você não consegue prestar atenção em duas coisas. Então você tem usado, e tem algumas coisas muito antiéticas no dia a dia. Mas tem de acusação esses dias, leu o meu livrinho, só que aí se empolgou em fazer jogada antiética, meter a mão na bola, essas coisas. Ela disse para mim assim, ó, eu vou para a audiência e os 3 advogados de defesa não farão perguntas. Eu assim, mas como não farão perguntas? Fiquei curioso, ela assim, prepara. Ok. Entra na audiência, ela estava com decote, que deixava a dúvida se aquilo era costura ou era outra parte do corpo dela. E ela sentou na frente dos 3 advogados. Os 3 advogados parados, a audiência inteira. Jogo sujo. Jogo sujo. Em que os 3 caíram, eles não perguntavam, eles não conseguiam nem prestar atenção no que a testemunha falava. E ela mexia no cabelo, arrumava para lá e para cá, olhava, fazia anotaçãozinha, ela ia para a anotaçãozinha, e até eu, né? Depois tive que ouvir as fitas todas de novo, porque eu também não conseguia julgar. O processo, teve que ver toda aquela gravação de novo. Porque é impressionante, a gente não consegue, dependendo do grau de necessidade de atenção, a gente não consegue fazer 2 coisas. E tem advogado que faz o quê? Leva o processo, fica folheando, mostra para o outro estagiário aqui, ó, e o promotor de olho para saber o que ele está fazendo. Isso tudo muda a expectativa de um processo. Vejam, pessoal. Então, não é alguma coisa que acontece. Daí que nós temos. Então, o primeiro espaço, as regras compartilhadas. Nós temos que estudar que regra vale naquela vara, naquela promotoria, naquela defensoria. Temos que estudar quais as recompensas requeridas pelos jogadores. O que eles querem? Uma condenação? O outro é um burocrata que quer acabar com quem mais cedo para pegar o filho no colégio às 5h30. Você tem que entender isso. Você tem que fazer, jogar com as expectativas, jogar com jogos em relação às recompensas e às possíveis jogadas cooperativas. Tem o dilema do prisioneiro, o dilema do corajoso, a tragédia dos comuns, são vários dilemas matemáticos que vocês podem ler nos sites e poderão entender, e justifica e estabelece mecanismos para enfrentamento disso no seu dia a dia. A teoria dos jogos não é só para o processo penal, cabe também para nosso relacionamento interpessoal com o professor, com mulher, com filho, com tudo. Você pode modelar e aplicar a teoria dos jogos. Ela é aplicada nas ciências sociais, nas políticas públicas e no direito com maior vigor na recuperação judicial. Hoje, quem é professor de recuperação judicial, direito empresarial e não sabe teoria dos jogos, não consegue fazer uma proposta, uma recuperação judicial interessante. O argumento subsequente é que nós temos que entender o jogo em si. São 3 planos. O plano das regras, o plano dos jogadores, o que eles esperam, o que eles querem, quais as expectativas, quais as recompensas, e, por fim, o jogo. Por mais que nós tenhamos o Barcelona jogando contra o Bahia e uma expectativa de o Barcelona ganhar, naquele dia pode dar tudo errado para o Barcelona e levar um saco do Bahia. O que seria a felicidade de alguns, desespero do outros, mas seria sempre uma possibilidade. Daí que não tem jogo ganho até o final. Não tem jogo ganho até o final porque você não consegue estabelecer mecanismos disso.
E aí, para terminar, indo adiante, quando a gente vai no jogo de futebol, e tem uma coisa que quem gosta de jogo sabe que é assim, a carga de tensão que o cara ganha. O cara ganhar um embargo de declaração 3-2, nos embargos infringentes, lá aos 47 do segundo tempo, porra, é a vitória, é a bênção, é a redenção. O discurso, os fatos, eles existem no mundo da vida. O mundo passa a ser discurso, e no discurso, às vezes, o cara se apropria do discurso para poder ganhar. E no jogo, isso acontece. No jogo processual, a questão significa carga e tensão. Não perder para o advogado parceiro, o advogado que você já tem uma contenda. O advogado inteligente, quando sabe que o promotor tem problema com ele, não pode ferrar o cliente, tem que sair do processo. Não que ele saia, pode continuar por trás, mas ele sabe que a permanência dele como pessoa naquele processo pode ser prejudicial ao seu cliente. Ou seja, você tem que jogar com as diversas possibilidades e, às vezes, substituir. Duas coisas a mais. Genaro Carrió fala uma coisa que é a vantagem. O problema do Brasil, dos jogos, é a vantagem. Quando é que tem vantagem no futebol? Quando o juiz disser, pô. O juiz disse que tem vantagem. Não, mas foi falta. A teoria das nulidades, que é um problema para todos nós, ou a nulidade é relativa, ou a nulidade é absoluta, e a nulidade relativa não tem sentido, mas o juiz dá vantagem. Como você pode construir um discurso da vantagem, e o Carrió escreveu isso na década de 50, como você pode construir a vantagem relendo as nulidades? Então você pode articular conforme pensa o juiz em relação à teoria do processo. Ou seja, é sempre um jogo, e um jogo muito peculiar, em que você tem que estudar cada um dos mecanismos envolvidos nesse processo, porque o jogo é sempre uma subsequência de subjogos e, com essa grelha de pensamento, você pode construir elementos significativos para a sua construção. E nós, por incrível que pareça, julgadores, promotores, defensores, advogados, somos seres humanos, suscetíveis às coisas mais bizarras do mundo, suscetíveis às coisas mais estranhas, como acabei de mostrar para vocês, um simples bombom, que não é à toa nós dávamos para nossas professoras quando começávamos a aula. Daí que, embora nós tenhamos a possibilidade de entender o processo como jogo, aqui no processo penal, ele ganha uma dimensão trágica, porque quem paga a conta não raro não é o promotor nem o juiz, é um terceiro, um acusado, que normalmente nada entende daquilo que está se passando. Albert Camus, no Estrangeiro, mostra a dificuldade de um acusado que não entende o que se passa, porque dos fatos mesmo, pessoal, dos fatos, daquilo do mundo da vida, pouco resta no processo penal. Quem já foi vítima de um processo, quem foi vítima ou foi acusado, e depois valeu o processo do qual você foi implicado, passa a ser discurso. E discurso nós temos sempre problema. No discurso tem problema porque nós continuamos a pensar com três maneiras. Uma maneira indutiva, uma maneira dedutiva e uma maneira por abdução. Abdução é tornar o efeito como causa. Nós vemos ainda nos dia a dia, e eu estou acabando mesmo, em 5 minutos eu acabo, para todo mundo poder falar de manhã e vocês não ficarem de mau humor e com fome, depois falando mal da palestra porque estavam com fome. A ideia é que vocês possam... Então, a ideia é articular o jogo como uma metáfora possível para entender a nossa jurisdição. E nesse jogo nós teremos jogadas limpas e jogadas sujas. Isso faz com que nós precisemos sempre de um juiz. E um juiz que não tenha implicação com as partes. Um juiz que seja julgador e não jogador. Quando o Anderson Silva acabou, ia terminar, perdeu a última luta, mas na anterior quase estava finalizando, a plateia disse, finaliza, finaliza. E aí ele disse, calma um pouquinho. Quero um pouquinho mais da minha estratégia, quero ganhar, sorrir. Vai que o juiz sai lá e dá um soco. O juiz vai, pá, termina. Não faz sentido. Percebe? O juiz não pode ocupar outro quadrado que não seja dele. O boxe é uma metáfora disso, o vale tudo. Ou seja, o juiz tem um lugar de juiz. E o juiz não pode se confundir com as partes. O juiz que sempre quer produzir prova de ofício ou está em busca de uma verdade quimérica, ele é sempre um canalha. Não tem outra palavra para esse sujeito. E quando nós colocamos a perspectiva de um jogo, e o jogo está desde o início da civilização, nós temos jogos com diversas circunstâncias, mas no processo penal nós temos um jogo que é de azar, porque tem distribuição. É um jogo, é azar. O cara pegou a primeira vara, meu Deus do céu, caiu na quinta turma, e agora o que faz? Agora tem que construir argumento para aquele lugar. Vejam que isso pode ser útil, porque nós entendemos
de alguma maneira, como o processo penal se fecha num círculo mágico, num círculo diferente, em que os discursos prevalecem acima dos fatos. Daí que nós temos que pensar, e aí essa é a última coisa que eu finalizo com vocês, que Dostoiévski, quem gosta de direito de psicanálise, eu aprendi a gostar disso com Jacinto, nós entendemos uma coisa. Assim que teve a liberação de caça-níquel no Brasil, teve uma coisa que é a compulsão das pessoas. É a compulsão por ganhar. E sabe por quê? Porque, do ponto de vista analítico, freudiano, o jogo tem um caráter masturbatório. Não no sentido não é no sentido de ficar... Né, é porque a masturbação não satisfaz, ela sempre precisa de mais. Então, ganhar uma vitória, um processo, uma condenação, não satisfaz. E o cara quer sempre mais. Porque está buscando preencher um outro problema dele, uma coisa de um outro campo que nunca vai preencher. Então, você entende, nós não fazemos um discurso contra os vingadores sociais, os caras que querem condenar, porque eles têm um problema. O problema deles está em outro lugar. Aqui no processo, por mais penas que eles deem, se eles condenarem ao máximo, ao limite, 3 limites, o problema não se resolve. E mais, o problema se potencializa, porque ele acha que tem que condenar sempre mais. E o problema dele é outro lugar. A condenação do terceiro, não raro, ocupa o lugar daquilo que ele não consegue dar conta. E não raro, o maior moralista, e nós vimos nos últimos tempos o que isso significou, o Eumir, nós tivemos agora até visitando a praça onde esse sujeito, que era membro do Ministério Público e senador da República, era o maior moralista e foi o responsável por boa parte das reformas do processo penal, chegou no que se refere ao moralismo. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em entender essa questão vinculada ao juiz. E a última, então, dessas coisas é que nós precisamos, para manter as trapaças, o promotor necessariamente pode trapacear, sabe como? O acusador. Denúncia genérica, em data e fato que será aprovado durante a instrução criminal. Nós vemos isso nas denúncias. Isso é uma fraude. O cara está fazendo o quê? Abrindo a amplitude da acusação. Denúncias genéricas da empresa, da administração da empresa em comunhão de esforços. Não diz o que é comunhão de esforços. Mete o que? As palavras que precisa. Quanto mais se diz, quanto mais eu conto detalhe da história, mais arriscado de não comprovar. É igual quando a gente chega em casa, de madrugada, 3 da manhã, para a mulher, e tem que contar uma história. Quanto mais tu contar a história, mais fácil de pegar. Então, conta a história curtinha. Aprendi isso com o Auri Lopes Júnior. Antes da conversão. Reconheço que o homem está limpo, encontrou a Maiara, mas antes da conversão, ele até andava de verde, porque ele era um selvagem. Era bullying processual. E eu vou te ouvir depois. Fala depois. Então, pessoal, a gente pode... Estou brincando de ser tudo mentira, só porque nós somos amigos. Bateu medo. Olha que eu sei que tu fizeste no verão passado. Então, nós temos a possibilidade de articular isso em relação à delação premiada, à leniência. Nós temos possibilidade de verificar isso como é a articulação dos discursos, por exemplo, o sujeito que é encontrado com a prova do crime, o produto do furto, inverte-se o ônus da prova. Onde está isso, cara pálida? Uma maneira de pensar que a abdução, você pega o efeito como causa e preenche o imaginário. Então, você tem alguns mecanismos que eu aponto nessa nova versão do livro como sendo truques e trapaças próprias do processo penal, que eu não vou ir adiante, mas que significam, por exemplo, eu quero escutar o ministro Rogério. O ministro Rogério, para poder escutá-lo, eu tenho que ir no Supremo. Mas o que eu faço? Eu escuto o assessor dele, que ele liga para o assessor e ele cai na escuta. E depois eu digo que é encontro fortuito. Eu peguei ele no encontro fortuito. Ou seja, cada vez mais você usa as estratégias para fazer fraude ao mínimo do devido processo legal. E isso tem alguma coisa que precisa ser dita no processo brasileiro. Fundamentação, outra delas, que o Auri falará de uma maneira muito mais evidente. Tudo isso eu denominei de uma maneira geral como sendo doping processual. Doping processual, ou seja, fraude nos julgadores ou no julgador, e eu vou construir um livro fantástico da Atlas, do Alaor Leite, do Luiz Greco e do Klaus Roxin, que vem a ser o doping, e de alguma maneira eu procuro superar a questão da nulidade para trazer uma categoria do doping como alguma coisa interessante hoje no contexto do processo penal. Eu não tenho respostas a vocês, quero dizer que quem decidir jogar o jogo do processo penal está numa enrascada muito grande, porque nós não temos regras para que compartilhadas, minimamente compartilhadas, e
nós sempre dependemos do que pensa o juiz. E não raro, o juiz não acredita nos fatos. Isso é tão grave, que a Ângela, que é uma amiga minha, não posso contar que está gravado, mas ela é juíza no estado da federação, ela mudou para uma casa de praia, e essa é a última historinha mesmo, ela mudou para uma casa de praia e o cachorro dela, que não é o Bono, igual o cachorro do Ori, ficou boa a palavra, né? O cachorro do Ori. Claro, pô, estou fazendo a palestra em cima dele para ver se empolga. O cachorro dela chegou na casa dela, achou 1 quilo de maconha e trouxe para ela assim, ó. O cachorro estava feliz da vida. Aí ela disse, Alexandre, 1 quilo de maconha, o que eu faço? Eu pensei, eu vou chamar a polícia, vou me prender por tráfico, vou chegar, vou botar no meu carro, vai ter uma blitz, eu vou parar. Aí eu conto que meu cachorro achou isso, não, o juiz não vai acreditar. Aí ele pensou, não, eu vou queimar. Eu disse, não, mas se sair essa fumaçada de 1 quilo de maconha, vai dar rolo. Não, ela disse assim, é desesperador, porque tu parece estar com o corpo, querendo desovar o corpo, tu não consegue fazer 1 quilo. Aí eu assim, sim, o que tu fizesse? Aí ela assim, aí eu cortei em pedacinho, guardei na geladeira, eu disse, maravilha, agora fica aí, com o celular, dinheiro, tu tá no tráfico. Aí ela assim, ai meu Deus, é verdade, né? E aí o que tu fizesse? Daí que eu saí na vizinhança e descobri que depois de 3 dias, desesperado, não sabia o que fazia, aí eu não queria ligar para alguém, porque pensei, vai que tá na escuta telefônica, contra alguém que tá com droga. Ela disse, é desesperador. Porque se eu conto a verdade para o juiz, ele vai dizer que isso é fantasia. E, de fato, não raro nós colocamos a abdução, que é tornar o efeito como uma causa, e nessa hipótese ela seria tomada por traficante metida no artigo 33. O final da história, sempre perguntam para mim depois, ela procurou onde o cachorro tinha cavado, era de um vizinho, que perguntou assim, não teve alguém que cavou aqui? Ela disse, foi aqui. Ela devolveu 1 quilo de maconha, embora a Esquadrilha da Fumaça tenha reclamado depois. Estou brincando com vocês, espero que vocês tenham ficado com muitas dúvidas, espero que tenham deixado a desejar, porque estudar processo penal é sempre desejar, é uma construção sempre contingente, do qual vocês, muito felizmente, podem compartilhar com essas pessoas daqui do Instituto. Eu espero que nós possamos continuar o debate, está no Facebook, tem um blog, tem um e-mail, vocês sintam-se à vontade para partilhar comigo as suas angústias ou não. Eu, sinceramente, agradeço mais uma vez ao Instituto, espero que nós possamos nos ver na sequência e esperem o Auri. Eu estou gravando, depois vou rolar vocês como testemunha no processo de indenização moral que eu vou entrar contra ele. Muito obrigado a todos vocês.